Nós somos apresentados desde muito cedo a um livro. Que nós chamamos de Bíblia, que é a Palavra de Deus. Nós somos apresentados à Palavra de Deus. Nós somos apresentados a viver por essa Palavra, crermos nela, crescermos nela. E essa Palavra nós conhecemos desde muito cedo que ela é a Palavra de Deus. Ela contém nela os atributos de Deus, ela contém nela a justiça de Deus. As Escrituras nos mostram, nos revelam a obra perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele veio ao mundo. As Escrituras nos mostram que verdadeiramente Deus veio até o homem para salvar, para alcançar o pecador e para dar a ele a salvação, uma vez que toda a humanidade havia caído em pecado, estava longe de Deus, estava destituída da glória de Deus, e Deus agora nos envia a palavra, nos envia o seu próprio Filho para nos ensinar a palavra e para que nós venhamos a viver por meio dele. Então, desde muito cedo nós começamos a compreender isso na fé. E a partir do momento que nós somos dirigidos ou somos anunciados que há uma palavra de Deus, agora que nós recebemos essa palavra, nós vamos decidir como que nós vamos viver, se nós vamos realmente buscar essa palavra ou vamos deixá-la lá de cantinho, se nós realmente vamos estar firmados nela ou se vamos realmente deixá-la de lado. E é sobre isso que eu gostaria de estar conversando com a igreja hoje. E para isso eu convido a igreja a estar abrindo suas Bíblias em Mateus 7. Mateus 7, 24. Inclusive esse aqui é um texto que desde cedo nós passamos a conhecer. Eu acho que todos nós já ouvimos esse texto. Então hoje nós vamos estar voltando no princípio. Lá no momento que nós começamos a crer no Senhor Jesus. E nós somos apresentados a essa palavra que o Senhor Jesus disse ao povo. E ele diz assim, Mateus 7, 24. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu porque havia sido construída sobre a rocha. E a quem compararei a quem não guarda essa palavra? Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, e ela caiu e ficou totalmente destruída. Amém? Amém. Irmãos, quantos conhecem essa passagem bíblica? Acho que a maioria, né? Todos nós devemos conhecer, porque desde muito cedo nós somos apresentados a ela. E eu fico pensando assim, como nós imaginamos essa palavra, né? Como nós imaginamos ela no nosso coração, na nossa mente. Geralmente eu imagino assim, talvez você imagine também, que um homem pegou e construiu sobre uma rocha, ou seja, sobre uma pedra alta, sobre uma grande pedra, porque nós conhecemos rocha como uma pedra muito grande, né? Aquela pedra que se ela tombar, onde ela cair, ela destrói tudo, porque ela é muito pesada, uma rocha mesmo. Então nós já temos desde cedo essa visão, né, de uma pessoa construindo uma casa em cima de uma pedra muito grande, em cima de uma rocha muito grande. E nós temos isso, nós firmamos nisso. E nós temos como a palavra do Senhor isso que ele diz, que um homem que constrói a sua casa sobre a rocha é porque ele é um homem prudente, ele é um homem sábio. Ele é uma pessoa que recebeu a palavra, creu nela e firmou sua vida na palavra. Ele lançou os alicerces sobre a rocha. Sobre aquela rocha, ele lança seus alicerces. E o Senhor Jesus compara esses dois homens
ele dá um título a cada uma delas. Um é sábio, porque esse sim construiu a casa sobre a rocha. Mas o outro é um homem sem juízo, que não tem juízo. Imagina uma pessoa sem juízo, é uma pessoa imprudente, uma pessoa insensata, porque ela construiu a sua casa sobre a areia. E nas duas situações aconteceu a mesma coisa. Veio uma grande tempestade, veio uma nebulosa, uma nuvem muito grande e de repente começou a soprar os ventos, começou a vir uma chuva forte. Com isso a água do rio se levantou, bateu contra aquela casa, e a casa do homem sábio, ela não caiu, ela permaneceu firme, ela permaneceu inabalável. Por quê? Porque ela foi construída sobre a rocha. Já o homem sem juízo, ele lança seus alicerces numa casa sobre a areia. Também vem a chuva forte, tempestade. Essa chuva faz que venha muita ventania, uma forte ventania. Os rios sobem, o rio assoreia, bate contra aquela casa, e aquela casa não suporta e cai, porque ela foi edificada sobre a areia. E ao ser edificada sobre a areia, ela não tinha resistência, ela não tinha um suporte para fazer com que ela suportasse aquele peso todo que ia vir contra ela. E ela desabou e caiu, e foi grande a sua ruína. E aqui na tradução NTLH diz: e ela caiu e ficou totalmente destruída. Irmãos, então eu não sei, vocês também pensam nisso, numa pessoa que lançou seus alicerces sobre uma rocha, uma pedra muito grande? Uma pedra grande, que é uma rocha, né? Mais ou menos uma rocha do tamanho aqui da igreja, você pega coloca uma casinha em cima, né? Eu sempre pensei nisso, mas Lucas vai dizer que na realidade esse lançar sobre a rocha não seria uma pessoa construir em cima de uma rocha, porque se fosse assim até haveria poucas casas naquela época, né? Porque não tem tanta rocha assim para tanta casa. Mas o que Lucas está querendo dizer, e eu gostaria que vocês tivessem abrindo sua Bíblia comigo, em Lucas 6, Lucas 6, 47. Os dois alicerces. Amém? Irmãos, o interessante, né, abrindo aqui um parênteses, é que duas pessoas escreveram o Evangelho em situações diferentes, em épocas diferentes, mas escreveram a mesma coisa. Um é Mateus, que esteve ali com o Senhor, andando com o Senhor. Outro é Lucas, que buscou as informações, que foi atrás ele fez uma apurada investigação para saber os fatos que ocorreram com Jesus, com os apóstolos, e ele escreveu o Evangelho. Então, por isso que nós temos como Evangelho sinótico, que são duas pessoas, ou melhor, três pessoas escrevendo a mesma coisa, em épocas diferentes, em momentos diferentes, pessoas diferentes, mas que escreveram a mesma coisa. E Lucas aqui vai tratar desse assunto também. E olha como que Lucas trata desse mesmo assunto que Mateus falou no Evangelho. Lucas disse assim, Lucas 6,46. Eu disse 7, né? 6,46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos digo? Eu vou mostrar a vocês com que se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio, as águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela é como um homem que construiu a sua casa na terra, sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu e logo ficou totalmente destruída. Veja que Lucas nos dá agora uma nova informação, né? Porque até agora nós pensávamos que essa casa do homem sábio, do homem prudente, havia sido construída sobre uma grande pedra. Mas aqui Lucas nos mostra que esse homem não, ele cavou na terra.
Ou seja, ele lançou os alicerces na terra. Só que o que ele fez? Ele cavou tão fundo que ele encontrou o quê? Rocha. Ele cavou uma vala bem fundo, que nós chamamos hoje em dia de baldrame, né? Os pedreiros hoje têm costume de chamar de baldrame. Então ele cavou bem fundo. Quando ele encontrou a rocha, ele lançou os alicerces da sua casa. Então Lucas nos dá essa nova visão. Ele diz assim: eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces na rocha. Ou seja, o homem ele cavou bem fundo e cavou os alicerces aonde? Na rocha. Irmãos, isso é de grande importância para nós, porque o que esse homem demonstra com isso? Ele demonstra sabedoria, ele demonstra que ele conhecia do assunto, ele demonstra que realmente ele estava preocupado com a firmeza da casa dele. Então nada pôde vencê-lo, porque ele tinha o quê? Uma forte convicção. Ele tinha uma convicção que era inabalável no coração dele. Por isso ele cavou fundo, por isso ele não teve preguiça, por isso ele não se importou em cavar. E nós sabemos que quanto mais nós cavamos, parece que mais terra sai. Parece que as terras se multiplicam, porque quando você cava profundamente, a terra vai se multiplicando. E de repente foi cavando, até conseguir encontrar rocha. E quando ele encontrou essa rocha, ali ele firmou a casa dele. Já aquele homem que não se importou com a segurança da casa dele, aquele homem que o Senhor Jesus trata como insensato, como um homem sem juízo, como um homem imprudente, ele não se preocupa com nada disso, ele simplesmente faz algo superficial, ali na terra mesmo, ele lança os alicerces da casa dele, bem na terra, bem superficialmente, uma coisa que não tem profundidade, que não tem força, que não tem vigor. Por quê? Porque ele não se preocupou com isso. Já o homem sábio, prudente, ele se preocupou com isso, e ele não fez algo superficial, mas algo definitivo, algo que realmente é seguro, algo que realmente iria salvá-lo. Irmãos, e em tudo isso que nós falamos, nós temos algumas coisas muito importantes a lembrar. O Senhor Jesus, ele disse essa palavra, os evangelistas registraram. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira e digna de inteira aceitação. Quando o Senhor Jesus está falando aqui, ele está dando um exemplo, ele está falando uma parábola sobre a sua palavra, a importância da palavra do Senhor para a vida de cada um de nós. Irmão, Jesus Cristo é uma pessoa. E nós não podemos e devemos desassociar a Cristo da sua palavra. Cristo é a palavra, a sua palavra é Cristo. Jesus Cristo, muitas vezes nós temos a tendência de desassociar Cristo da sua palavra. Olha, eu creio em Jesus, eu sei que ele veio a esse mundo, mas há quanto tempo nós estamos distante da palavra dele? Quanto tempo nós deixamos a palavra dele lá guardadinha no cantinho seguro, para que quando chegar o próximo domingo, ela esteja lá naquele mesmo lugar que eu coloquei no fim do culto passado. E muitas vezes nós temos essa tendência, até pela correria do mundo que está, lembra a tempestade se levantando, os ventos fortes batendo, nós temos a grande tendência de deixarmos a palavra do Senhor esquecida no cantinho lá. E aí quando chega o momento de ir de novo para a igreja, na roupa está aqui segurinho, eu vou pegar e vou levar. E o Senhor Jesus, muitas vezes nós desassociamos a Cristo da sua palavra. E Jesus é a palavra. Quando ele veio, João não diz que ele é o verbo, ele é a palavra. A palavra do Senhor Jesus, ela tem os atributos de Cristo, ela é justa, ela é verdadeira, ela salva. Ela traz a presença de Deus no nosso coração. A palavra do Senhor é viva. O Senhor Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida.
Então, irmãos, é nós começarmos a cada dia associar Cristo à sua palavra. Cristo é a sua palavra. Porque nós geralmente fazemos isso, nós associamos uma pessoa à sua palavra. Né? Imagine vocês, eu vou me tomar como exemplo. Imagine que eu fosse uma pessoa, né, que chegasse em você e fosse uma pessoa que fosse descumpridora da palavra. Eu combinava alguma coisa com o irmão Neucer e chegava no dia eu não cumprisse. Aí o irmão Neucer releva na primeira vez, mas aí eu faço isso várias vezes. Começo a combinar a coisa com o irmão e de repente não cumpro. O que o irmão vai, por causa das minhas palavras de não cumprir, o irmão vai me associar à minha palavra. Ele vai falar, olha, aquele irmão lá, cuidado com ele, porque ele não cumpre a palavra dele. Ele não cumpre. Ele fala, mas chega na hora e ele não cumpre. Ou se eu fosse uma pessoa que tivesse uma grande tendência a falar mentiras, mentisse todo momento, e falasse uma mentira para um, falasse uma mentira para outro, falasse uma mentira para outro, como que eu ia ficar conhecido como um mentiroso? Porque você e eu associamos a pessoa à sua palavra. E assim, irmãos, que nós temos a cada dia, que quando nós nos aproximarmos da Bíblia, até mesmo para nós termos, aumentar nossa esperança, aumentar nossa convicção, aumentar nossa fé no Senhor, nós sabemos que a palavra do Senhor Jesus está inteiramente, intrinsecamente associada ao Senhor Jesus. Parece algo tão assim, puxa, eu sei disso. É claro, mas quantas vezes nós associamos a Cristo a sua palavra? Deixamos a palavra do Senhor de lado, abandonadinha. Isso vai começar em mim, irmãos. Então, para que nós aumentemos o nosso fervor pela palavra, porque a quem será comparado ao homem sábio, ao homem prudente? Quem que nós queremos ser comparado nessa palavra do Senhor Jesus? Ao homem sábio e prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha? Ou nós queremos ser comparados ao homem insensato, sem juízo, que edificou a sua casa sobre um lugar superficial, sobre a areia? E o interessante é que os alicerces de uma casa, ela é feito uma vez só, né? Aqui a igreja foi lançada os alicerces. Todo ano precisa ser lançado um novo alicerce? Não, porque já está lançado o alicerce. O alicerce já está ali, está segurando a igreja. O que resta agora então, já que a igreja está segura, já que o prédio aqui está seguro, agora o que nós vamos cuidar? De crescer, fazer um cômodo a mais, mexer nas partes de acabamento, mexer no acabamento, mexer na porta, mexer na questão da luz. Por quê? Porque os alicerces já estão lançados. Então, irmãos, Cristo já lançou os alicerces definitivamente no seu e no meu coração. Essa palavra do Senhor já está enraizada no nosso coração. E como agora nós vamos decidir como nós vamos viver, como ele está seguro no nosso coração, como ele está firme no nosso coração. E o Senhor Jesus garante que vai se levantar muita coisa contra nós. Não, ele não nos enganou. Isso que eu acho maravilhoso do Evangelho. Porque o Senhor Jesus é a verdade, então nós associamos a verdade a Jesus. E ele falou claramente que iriam se levantar dos rios, a tempestade iria vir, iria se levantar dos rios, o vento ia soprar com força, ia bater com força contra a nossa casa, contra a sua e contra a minha casa. Ele não omitiu isso de nós, mas ele falou claramente que isso iria acontecer. E talvez isso esteja acontecendo na sua vida, na minha vida hoje. Está se levantando uma tempestade, está vindo o vento, o rio assoreou, o rio se levantou, está batendo com força. Mas o que você tem guardado no seu coração, que a palavra do Senhor vai fazer com que a sua fé não esmoreça, que você não se abale, que você e eu fiquemos firmes do Senhor a cada dia, e que essa casa não desabe, seja grande a sua ruína, pelo contrário, ela persevere, ela fique firme, porque a tempestade vem com força, mas essa tempestade vai passar. E quando é passar, a sua casa e a minha casa vai estar em pé, firme no Senhor, firmadas naquele que é a rocha eterna,
que é nosso Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Imaginem vocês a palavra que, se nós associamos a Cristo a sua palavra, se Cristo tem todo o poder no céu e na terra, a sua palavra tem poder, a sua palavra é poderosa. Por isso que ele diz isso. Muitas vezes nós podemos pensar assim, não, é só mais um livro, é só mais uma escrita, é só mais algo que foi escrito. Mas aqui, irmãos, está escrito algo que realmente tem poder, algo que realmente é poderoso para manter uma casa firme, para manter a sua fé, minha fé firme, para manter a sua esperança, minha esperança firme, apesar de que o mundo e as coisas do mundo têm trazido tantas coisas para tentar abalar. Quantas informações nós nos temos hoje em dia que contrariam a palavra de Deus e que são extremamente seduzíveis. Quantas coisas nós temos no mundo que contrariam a palavra de Deus, mas se nós não estivéssemos firmes, se não fosse essa palavra nos segurar firmemente, nós já teríamos dado ouvidos. Mas porque nós guardamos, porque nós realmente temos isso como convicto, que a palavra do Senhor, ela é fiel e justa, que ela é a palavra do próprio Senhor Jesus, nós não nos desviamos dela, nós estamos firmes. Você está firme nessa manhã? Eu estou firme nessa manhã, sabe que é porque a palavra do Senhor Jesus foi cavada numa cova bem funda, num baldrame bem fundo no seu coração e no meu coração. E ali não pode abalar a casa. Então, se você está aqui hoje é porque você teve convicção. Se eu estou aqui hoje é porque nós tivemos convicção. E nós temos essa palavra como a palavra do Senhor, como a palavra que nos traz salvação, nos traz vida, que tira de nós toda a imundícia do pecado. E é uma palavra fiel e verdadeira que nos mantém firmes na fé. Como diz o salmista, né, se não fosse o Senhor, Israel podia. Se não fosse a palavra do Senhor na igreja, nós que dizemos, né, o que teria acontecido com cada um de nós? Mas porque a palavra do Senhor está firme no Senhor, no meu coração, nós podemos a cada dia buscar o Senhor com coração de alegria. Irmãos, a palavra do Senhor é preciosa, né? Nós poderíamos ficar aqui dias e dias falando da riqueza que é essa palavra. Mas essa palavra é preciosa. E se você está passando por um momento de desânimo, se eu estou passando por um momento de desânimo, se nós muitas vezes passamos por um momento que nós não entendemos mais o que está acontecendo no mundo, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tanta tempestade se levantando, tantos rios e ventos soprando, mas nós temos um porto seguro, algo que é realmente seguro, que é a palavra do Senhor. Que nós nos mantenhamos firmes nela, que nós venhamos a cada dia ter essa alegria de sermos aquelas pessoas prudentes e sábias, que edificamos a nossa casa sobre a rocha. Cavamos fundo até encontrar a rocha. E lá, quando nós encontramos a rocha, nós lançamos os alicerces da nossa vida. Amém? Amém? Hoje em dia nós temos, né, materiais aí, às vezes, né? Hoje em dia o pedreiro até cava uma vala pequena, né? Hoje nós temos o cimento, que deu uma ajuda aí na construção. Mas nessa época aqui, realmente, eles precisavam cavar fundo. O homem que era prudente e sábio, né? Que era um homem sensato, que era uma pessoa que realmente ouviu a palavra do Senhor e nela creu de todo o coração, realmente foi até o mais profundo. Quando chegou lá no mais profundo, quando ele encontrou rocha, lá ele lançou os alicerces da sua casa. Agora a sua casa está firme, está inabalável, nada pode abalar. Agora, o que ele vai cuidar? De crescer a sua casa. Vai tratar do crescimento da sua casa. E isso que a palavra nos diz, né? Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. O apóstolo Pedro diz. Isso para nós, vamos crescer a cada dia. Já que o nosso alicerce está firme, está firmados, já que nada pode abalar a nossa fé, nada pode abalar a nossa esperança no Senhor. Agora vamos crescer, porque é maravilhoso conhecer ao Senhor. Cada dia mais conhecer aquele Deus que se deu a conhecer, aquele Deus que se revelou para nós, aquele Deus que trouxe a nossa compreensão, aquele Deus, o Deus verdadeiro, Pai de nosso Senhor Jesus, que enviou Jesus
para que nós venhamos nos aprofundar cada vez mais no Senhor, venhamos a cada vez mais nos segurar no Senhor, venhamos a ter mais, cada dia mais Ele como nossa rocha, como nosso libertador, nosso escudo, aquele que realmente tem poder para tanto nos salvar, quanto manter a nossa casa firme, quanto manter a nossa fé firme, manter a nossa esperança firme, porque a sua palavra é fiel e justa e digna de inteira aceitação, inteiramente ser aceita. Amém? Eu gostaria de estar orando nesse momento. E eu gostaria que você, como eu, estivesse representando uma pessoa que você sabe que esteve, mas hoje não está mais conosco. Que você estivesse orando e falando: Senhor, que o Senhor esteja trazendo de volta para aquelas pessoas que uma vez estiveram conosco e não estavam. E se você está passando por um momento difícil, que você ore e fale: Senhor, obrigado por eu estar aqui hoje. Porque se eu estou aqui hoje é porque o Senhor me trouxe. Porque de mim mesmo não tinha força, mas o Senhor Jesus é a nossa força, é a nossa esperança. Que você nunca esqueça que você lançou seus alicerces sobre a rocha. Teve um momento na sua vida e na minha vida que nós cavamos bem profundamente na terra e lá nós encontramos rocha. E é o momento que, a partir do momento que nós encontramos a rocha, nós lançamos os alicerces e a nossa casa está firmada sobre a rocha, que é o Senhor Jesus, que é a palavra do Senhor Jesus. E se hoje a tua fé está na palavra do teu coração, se você mantém a sua esperança no Senhor, é porque você lançou seus alicerces sobre a rocha. E por isso que você hoje está firmado no Senhor. Por isso que quantas tempestades se levantaram, quantos ventos sopraram, quantos rios transbordaram, batendo com força contra a sua fé, batendo com força contra a sua esperança, mas a sua esperança está inabalável, está de pé, está firme no Senhor. Isso porque a palavra do Senhor tem poder e porque você lançou seus alicerces sobre a rocha. Pai Santo, Deus justo, nós essa manhã te agradecemos, Pai, principalmente porque o Senhor tem enviado o teu Filho, Pai do céu, Senhor. Pelo Senhor Jesus ter vindo de fato em teu nome, Senhor, ter feito a obra que o Senhor confiou a Ele a fazer, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela palavra que Ele nos ensinou, porque a palavra que Ele nos ensinou, Ele não deu essa palavra de si mesmo, mas tudo que Ele ouviu do Senhor, Ele nos deu a conhecer. Essa palavra que Ele ouviu do Senhor, Ele nos deu a conhecer, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque nessa palavra que nós mantemos nossa confiança, nessa palavra que nós esperamos inteiramente, nessa palavra que nós firmamos a nossa esperança, Senhor, de que a tua palavra é fiel e verdadeira, Senhor, e digna de ter aceitação. De que a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, Senhor. De que a tua palavra, Senhor, permanece para sempre, Senhor. E se o céu e a terra passarem, a tua palavra não passará, Senhor, de tal modo que ela é poderosa, Senhor, de que ela permanecerá eternamente, Senhor. Nós te agradecemos pelo Evangelho da nossa salvação, Senhor, que é o poder do Senhor para salvar todo aquele que crê, visto que a tua justiça revelada no Evangelho é mostrada, Senhor, no Evangelho. Pai, nós te agradecemos e que a cada dia nós venhamos, Senhor, a ficar firmes do Senhor e na glória do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Firma nossos passos, Senhor, a cada dia. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.